até mesmo nas primeiras horas de vida de um bebê, ele vai realizar uma série de testes e exames para saber se está tudo ok, se está tudo bem com a saúde daquele serzinho que acabou de chegar ao mundo. E nas pesquisas, para saber quais são esses exames, certamente você já ouviu falar sobre o teste do pezinho, que é realizado a partir de algumas gotinhas de sangue coletadas em um papel filtro especial. Essas gotinhas, elas permitem identificar a possibilidade de o recém-nascido ser portador de alguma doença em tempo hábil para começar a realizar um tratamento adequado para essa doença. Para tranquilizar então os futuros papais sobre esse famoso teste, eu vou conversar agora com a doutora Natália Arruda Aliani, que é médica pediatra e vai nos esclarecer então um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutora Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa, eu que agradeço a oportunidade. E é um teste famoso, né? Muito famoso, Que gente. bom que é famoso, porque todo mundo sabe que tem que fazer o teste do pezinho nos pequenos. E quem não sabe, tá sabendo agora. Tá sabendo agora, né? Eu brinco que eu não fiz teste do pezinho, né? Nasci em 85, minha mãe fala que eu não fiz. E meu irmão que fez. É verdade. Depois, né, em 86. Ele passou a ser obrigatório, assim, né? Entre as, mas ele passou a ser recomendado quando? Foi depois dessa data, sabe? Foi vista a importância da triagem de algumas doenças no recém-nascido, porque algumas delas, né, têm algumas consequências muito graves para o desenvolvimento, o crescimento, o desenvolvimento intelectual das crianças. Então, assim, os exames de triagem são isso, são primeiros exames, né, talvez não tão específicos, mas que detectam já alterações que precisam ser estudadas. Ele já vai indicar que tem algo que precisa ser observado ali. Sim. Né? Quando eu fiz residência no Hospital das Clínicas, né, em gastroenterologia, a gente participava do atendimento das crianças com fibrose cística. E assim, gente, é um programa que funciona muito bem, tá? Vocês podem confiar. Ele é feito pelo NUPAD, né, que é esse núcleo de suporte, né, ao diagnóstico da Faculdade de Medicina, e oferece toda a sua estrutura para o governo de Minas Gerais. Esse né? suporte. Esse suporte. E é um suporte diagnóstico, né? E é um suporte que encaminha também para os devidos especialistas quando é detectada alguma doença. Ah, isso é muito bacana. É muito bom. É um dos melhores testes do pezinho do Brasil. Ai, que bacana. Sim, uma metodologia muito séria, muito correta. E quando, né, que o teste ele deve ser feito? Tem um período que é o mais indicado para aquele bebezinho passar pelo teste? Tem E sim. o que isso interfere, né, no resultado? Tem sim, Vanessa. Algumas doenças que são testadas ali no teste do pezinho, elas precisam que a criança entre em contato, né, com o leite materno para começar a produzir, a gente fala substâncias, né, que vêm da digestão, né, daquele leitinho, não, né, e que a criança às vezes nasceu sem saber metabolizar, né, sem saber lidar com aquilo, né, então a gente espera, né, o teste do pezinho deve ser coletado do 3º ao 5º dia e lembrar, gente, que o dia que o neném nasce é contado com o dia 1. Às vezes a gente faz aquela conta do dia seguinte, sempre né? Jogando 24 horas para frente, Não, é no dia 1, tá? Ah, isso é legal. Então é super importante essa coleta, porque a gente consegue intervir de forma, assim, muito precoce e muitas crianças não têm nem sequelas. Isso é muito importante, né? Toda doença, eu acho que quando diagnosticada, ou pelo menos sinalizada ali no início, que há uma investigação, há chances, né, de um tratamento mais eficaz e da possível cura daquela doença quando é o caso, né, Natália? Algumas doenças não vão ter cura, né, gente? Elas vão ter controle, né? Vou falar aqui, por exemplo, a fibrose cística, né? A gente tem como... já tem alguns estudos, né, falando de alguma possibilidade de cura, mas ainda... Estão começando esses estudos? Sim, nem começando, mas ainda não estão sendo aplicados muito ativamente, né, são só para alguns tipos da fibrose cística. Então, assim, a gente consegue interferir ali para a criança não ficar desnutrida, ela não desidratar, sabe? Não chegar ali para a gente, no primeiro mês de vida, aquele neném sequinho, coitado, magrinho, e às vezes algumas crianças têm até risco de óbito, né? Então é importantíssimo, gente, tá à mão de todo mundo, tá no posto de saúde, tá? Da sua cidade. Todos os municípios de Minas Gerais são atendidos pelo teste do pezinho, tá? É só ir lá. A coleta é simples, tá? O neném chora um pouquinho, tá? É uma picadinha no calcanhar, tá? Perguntar para aquele profissional de saúde que está coletando aquele teste sobre a mamalgesia, né, que é botar o neném no peito, né, a gente sabe que isso tem bastante, traz bastante acalento para aquele neném, né, no CTI neonatal a gente faz práticas parecidas para poder pegar um acesso, fazer a coleta de exames, é uma forma de tranquilizar Tranquiliza o bebê, aquele neném, tá? Aí coloca num papel especial que chama papel filme.
Isso é enviado para o laboratório no NUPAD, tá? E qualquer detecção, gente, o NUPAD, ele te liga. Isso é muito legal. Ele te encontra. Ter esse retorno, né? O NUPAD te encontra. Então, você já é informado daquela alteração e vai para os devidos especialistas para poder, talvez não, né? Fazer as confirmações diagnósticas. E o resultado do teste do pezinho, sabe, Vanessa, ele é super fácil de pegar. Ele está na internet. Toda vez que você colhe, você ganha um selinho com uns numerozinhos lá, tá? E a senha é o nascimento do neném. Ah, super fácil. É então. muito fácil, acessível, gente, assim. Então, assim, vamos fazer, é importante, tá? Qual que é a média de doenças que esse teste, que essas gotinhas conseguem diagnosticar, né? Ou pelo menos dar indícios de que pode ter alguma alteração? Uma média, não precisa ser um número certinho, não, mas uma média. O NUPAD, né, vou falar do teste do SUS, ele tem uma indicação de 9 doenças, né? Que é o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, fibrose cística, doença falciforme, deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, distúrbios da beta-oxidação mitocondrial dos ácidos graxos, né? Um palavrão, né, gente? Nome grande. E a toxoplasmose congênita. Olha isso. Então, assim, gente, é muito legal. E a diferença do SUS para o particular é o número de doenças que são detectadas. Que aí você fala, né, do SUS é o teste do pezinho, o particular seria o teste do pezinho ampliado? Que a gente tem ouvido falar bastante. Nossa, tem uma série de testes atualmente para testar várias doenças. Atualmente tem até teste do pezinho personalizado, sabe? Conversa com o seu pediatra, vê sobre o que você, né, assim, a gente fala uma decisão compartilhada ali, né? O que você quer testar, né? Talvez depende muito também da história familiar, né? Aí a gente faz uma coisa mais personalizada mesmo. O importante é sempre manter esse diálogo e saber a importância de realizar esse teste dentro dessa janela que você falou, de 3 a 5 dias de vida do bebê. Isso, tá? Essa é a janela com a detecção é feita de forma melhor, tá? Algumas doenças pode fazer até 30 dias, mas por favor, gente, não espere 30 dias, porque 30 dias pode ser tarde demais, né? A criança já vai ter desenvolvido a doença. Quando a gente detecta cedinho, às vezes ela não desenvolve a doença, você vê a alteração e você já intervém. Sim. Sabe, por exemplo, no caso da fenilcetonúria, você já coloca uma dieta especial, sabe? Então não cria, né, a substância que é ali, que prejudica, né, o corpinho do neném. E assim, você está falando, né, você falou das doenças e tal, todas essas doenças, né, essas enfermidades são coisas que você não consegue olhar a olho nu. Não, gente. Então, assim, por mais que o bebezinho nasceu, né, bonitinho, perfeitinho, é necessário fazer, né, Natália, esse teste, porque às vezes ele pode ter alguma condição que você não vai perceber ali a olho nu, né? Isso, assim, gente, a maioria das doenças não tem sintomas nos primeiros dias. Então, é super importante por isso. E o teste do pezinho, ele vai muito da missão do pediatra, né? Que é a prevenção de doenças, né? E a missão do pediatra também é fazer esse acompanhamento do crescimento, desenvolvimento, né? Das questões sociais, né? A gente fala que a gente vê a criança como um todo, né? Então, assim, muito importante, gente. E o teste, ele muda, Natália, em relação a bebês prematuros ou não? Muda. Como que funciona? Ele muda. Os bebês prematuros talvez tenham que colher mais amostras. É só isso. As doenças detectadas são as mesmas. E algumas medicações que talvez a gente tenha que utilizar no CTI neonatal, elas podem causar alterações no teste, mas que a gente já conhece e a gente tem como acompanhar, talvez fazer os exames confirmatórios depois. E aí, essas orientações todas que você passou no hospital, na maternidade, quando o bebê nasce, elas já começam a ser passadas para os pais, né? Não só para a mãe, mas para o pai também, para o acompanhante. É importante ter essa união e essa rede de apoio para que o teste seja feito, né? Isso, a gente sabe, né, Vanessa, quando nasce o neném, assim, a gente fica um pouquinho fora do ar, né? Nossa! E isso é natural, porque você faz aquela conexão, assim, com o seu bebê, a questão de sobrevivência da espécie e tudo, né? Então, a rede de apoio também está junto, né? E eu penso, assim, que essa rede de apoio ela é muito importante justamente porque a janela é uma janela muito específica para lembrar, né, aquela mãe, igual você falou, a gente fica super aéreo, né? A nossa vida vira em função daquele bebê, das necessidades daquele bebê, né, Natália? Sim. Então, assim, até para chamar a atenção de, peraí, você já fez o teste do pezinho? Já levou para fazer o teste? Isso é muito importante, né, Natália? Super importante. E lembrar da consulta do 5º dia, que é uma consulta, às vezes, para lembrar.
né? A consulta do 5º dia pode ser feita pelo pediatra ou pelo né, o enfermeiro do posto de saúde, Sim. tá? O neném é pesado, vê se está com icterícia e os pais, né, os acompanhantes, né, os responsáveis pelaquela criança, eles são orientados sobre os testes que devem ser feitos naquele neném, que são, tem mais, né? Mas assim, hoje é do teste do pezinho, aí faz ali no posto, gente, coleta ali mesmo. Rapidinho. Rapidinho. O neném chora um pouquinho, se acalenta e tá tudo certo. Mas assim, é um chorinho que é pelo bem dele, Ah, né? com certeza, gente, com certeza. Vale muito a pena, gente. Não deixem de fazer. Por favor. Por favor. O pediatra fica de cabelo em pé. Ai, meu Deus, você não fez. Como assim? Ô, Natália, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, por esclarecer, né, a importância desse teste, assim, fundamental no desenvolvimento mesmo da criança, Isso. né? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso. Ai, quer fazer considerações rapidinho em relação ao teste? Eu acho que é isso mesmo, sabe? Assim, na dúvida, pergunte ao seu pediatra. Ele vai te mostrar as opções, vai mostrar os outros exames que são necessários nessa faixa etária, né? Do bebezinho que nasceu. Tá? Troca uma ideia, né? Vamos ver a história familiar e tudo. E Perfeito. tudo vai se acertar ali. Perfeito, Natália, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? E você aí de casa viu, né? Mas não custa nada reforçar como que é importante fazer esse teste. Ele oferece aí uma triagem, mas não oferece o diagnóstico definitivo. Por isso que é importante, com o resultado em mãos, se teve alguma alteração, procurar o especialista que vai ser indicado para que seu bebê seja acompanhado por um pediatra aí desde os primeiros dias de vida e tenha um desenvolvimento pleno e saudável. Um beijo grande, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.